E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitas justiça de Deus. Capítulo 6 em diante, do 1 ao 2, diz: e nós, cooperando também com ele, vós exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Versículo 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Deus, fala conosco, usa-nos, Pai, pela Tua misericórdia. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, e é o Senhor que opera sobre as nossas vidas, é o Senhor que quebranta os nossos interiores, os corações. Senhor, nos dê um coração, Pai celestial, de carne, para ouvir a Tua palavra, para receber a Tua palavra. Senhor, nos reconcilie essa noite contigo. Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, nós somos reconciliados contigo através de Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor Deus, nos dê uma direção e um caminho, e que possamos esta noite sair daqui reconciliados com Deus, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, redenção, expiação, resgate, propiação, são os termos bíblicos e teológicos que expressam o significado do sacrifício de Jesus na cruz. E o resultado disso é reconciliação, é perdão dos pecados, é remissão dos pecados. Mas o que eu quero falar esta noite é sobre a reconciliação. Meus amados irmãos, eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema mais importante da Bíblia. Na verdade, ele é o coração do próprio Evangelho de Cristo. É a gloriosa mensagem da reconciliação. E a reconciliação, ela se torna absolutamente necessária. Por quê? Porque o pecado, ele entrou no mundo. E a história, ao longo dos anos, já registrou desastres de proporções gigantescas. Mas o maior desastre foi a queda dos nossos primeiros pais. Por quê? Porque ela afetou toda a criação e jogou toda a raça humana no abismo do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado separou o homem de Deus. E o pecado, ele divide, o pecado, ele separa, o pecado desintegra. E todos nós pecamos contra Deus. E nós nos desviamos de Deus. Nós tornamos-nos inimigos de Deus. E o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E a Bíblia diz que não há homem que não peque. As nossas melhores obras são insuficientes.
A nossa justiça, diz a Bíblia, que não passa de trapos de imundícia diante dos olhos de Deus. Há um muro que separa o homem de Deus. Por quê? Porque Deus é luz e o pecado, ele é treva. E o pecado, ele é maligníssimo. E Deus, ele é tão santo de olhos que ele não pode ver o mal. Ele não pode contemplar o mal. E não há possibilidade nenhuma de haver comunhão entre trevas e luz. Por quê? Porque o pecado ofende a santidade de Deus. O pecado, ele entristece o Espírito de Deus, e o pecado nos afasta de Deus. E o pecado, ele passou por todos os homens. Diz a Bíblia que todos se desviaram, todos estão debaixo do pecado. E em Romanos 3:9, a Bíblia diz que ninguém é justo, não há um santo sequer, não há um justo sequer. E o pecado, ele é tão grande que ele atingiu 4 áreas vitais da nossa relação humana com Deus. A primeira área, o pecado, ele provocou um abismo espiritual. Por quê? Porque o pecado do homem o separa de Deus. Nós pecamos contra Deus, e os nossos pecados fazem separação de Deus. Segundo, o pecado também provocou e rompeu um abismo social, que tange o aspecto social. Por quê? Porque agora o homem não tem mais comunhão com o seu próximo. O pecado separou também o homem do seu próximo, e essa barreira foi levantada. Terceiro, o pecado também rompeu e abriu um abismo psicológico em nós. Por quê? Porque agora o homem está em guerra com a sua própria alma. Ele é um ser em conflito consigo mesmo, ele está em guerra constante consigo mesmo. Ele não está bem consigo mesmo. Mas mais ainda, em quarto lugar, o pecado também abriu um abismo ecológico. Por quê? Porque o pecado do homem leva-o a duas posturas erradas com respeito à natureza. Ou o homem venera a natureza, ou o homem idolatra a natureza, achando a natureza como a sua própria divindade, caindo assim no panteísmo. Ou o homem depreda a natureza, destrói a natureza, em vez de ser o seu mordomo responsável. Então, eu quero dizer para você que o pecado trouxe esse estrago na história humana. E entra aí a necessidade urgente e vital da doutrina da reconciliação. E nesta noite, de uma forma expositiva, eu quero destacar para o nosso ensino espiritual 5 verdades sobre a reconciliação. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Segundo, o autor da reconciliação. Terceiro, o agente da reconciliação. Quarto, a base da reconciliação. E quinto, a oferta da reconciliação. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Ora, se o homem é pecador, e ele é, se Deus é santo, e ele é, portanto, não pode existir não pode existir comunhão com o homem pecador e o Deus santo. Então nós precisamos ser reconciliados com Deus, porque somos pecadores. Nós pecamos contra Deus com o que falamos, com tantas palavras indevidas, com tantas palavras impróprias, fúteis, inúteis, frívola.
nós contrariamos o coração de Deus com as nossas obras, nós contrariamos o coração de Deus com as nossas atitudes, porque nós pecamos contra Ele, pecamos com o que fazemos e fazemos continuamente, e o que fazemos continuamente não agrada ao coração de Deus. Nós pecamos contra Deus também com os nossos pensamentos, nós pecamos contra Deus com os nossos desejos, nós pecamos contra Deus com as intenções do nosso interior. Nenhum de nós passaríamos por esse filtro de Deus, nenhum de nós passaríamos por este crivo fino de Deus. E a Bíblia diz que se você peca no seu coração, você está pecando contra Deus. A Bíblia diz que se você adultera no seu coração, você já adulterou aos olhos de Deus. Se você odeia no seu coração, você já é assassino aos olhos de Deus. E certamente nenhum de nós poderíamos escapar, nenhum de nós poderíamos atender às demandas divinas. Por quê? Porque nós pecamos contra Deus, estamos longe de Deus, e mais, o nosso coração não deseja por si só voltar-se para Deus. Sim, foi Jesus Cristo que disse isso nas suas palavras lá no Evangelho de João: não quereis vir a mim para teres vida. Foi assim que Jesus, ele se dirigiu à cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus filhotes, mas vós não quisestes. Nós viramos as costas para Deus. Então a Bíblia resume tudo isso em Romanos, dizendo que os ímpios pecaram, que os ímpios e pagãos também se corromperam. E Paulo vai dizer que os moralistas se corromperam. E Paulo diz que os judeus também se corromperam. E Paulo então ele encerra aqui esse argumento da universalidade do pecado, o que foi chamado mais tarde pelos estudiosos de depravação total. Ou seja, não há nenhuma área da nossa vida, nem a nossa razão, nem a nossa vontade, nem a nossa emoção que não tenha sido afetada pelo pecado. O pecado, ele atingiu todo o nosso ser em todas as áreas da nossa vida. E em Romanos 3:23, Paulo conclui que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade também que nenhum de nós, nenhum ser humano é capaz de limpar-se de si mesmo dos seus próprios pecados. Nenhum ser humano é capaz de purificar-se dos seus próprios pecados. Nenhum ser humano é capaz de se libertar dos seus próprios pecados. E o profeta Jeremias foi exímio e categórico ao dizer: assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como o leopardo não pode arrancar as manchas do seu couro, nós também não podemos fazer o bem, estando nós acostumados a fazer o mal. Então eu quero dizer uma coisa para você essa noite: nós precisamos ser reconciliados com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Nós precisamos ser reconciliados com Deus, porque o pecado separa você de Deus. Nós precisamos ser reconciliados com Deus, porque o impulso do nosso coração é contra a vontade de Deus. Nós precisamos ser reconciliados com Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então essa noite a necessidade da reconciliação, ela é absoluta, ela é imperativa e ela é urgente. Bendito seja o nome do Senhor. E há uma segunda verdade que eu destaco neste texto, meus queridos irmãos, é que Deus
Ele é o próprio autor da reconciliação. E isto está claramente posto no versículo de número 18 de 2 Coríntios, capítulo 5, que fala: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus, Ele é o próprio autor da reconciliação. Deus, Ele é o agente iniciador da reconciliação. E as Escrituras, tanto no Novo Testamento como no Velho, confirma que Deus sempre tomou a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo. Por quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento. Em João 3,16, o que ele diz? Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que toda nele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então a reconciliação é uma iniciativa de Deus, a reconciliação é uma iniciativa divina. E quando você e eu falamos de reconciliação, nós estamos falando que existe um ofensor e existe um ofendido. Alguém que causou um problema e alguém que feriu, alguém que transgrediu e alguém que sofreu problema, alguém que foi ferido, alguém que sofreu a transgressão. E é curioso saber, é algo magnífico, que quem toma a iniciativa da reconciliação não é o ofensor, é o ofendido. A reconciliação deveria ter partido de nós, a parte ofensora, mas partiu de Deus, a parte ofendida. É a parte ofendida que toma a iniciativa da reconciliação. Deus restaurou o relacionamento entre si mesmo e nós, entre si mesmo e o homem. Irmãos, Deus, Ele não precisa ser reconciliado conosco, não. Por quê? Porque Deus nunca deixou de nos amar. Deus nunca deixou de te amar. Fomos nós que nos rebelamos, fomos nós que transgredimos. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. No entanto, é Deus quem toma essa iniciativa de se reconciliar consigo mesmo. O ato inicial de Deus, que indica a nossa reconciliação com Ele, é eterno e se deu nele próprio antes da fundação do mundo. Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus nunca deixou de te amar, Deus nunca deixou de nos amar, e Deus nos ama com amor eterno. Jeremias 31,3, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Deus nunca se indispôs no sentido de não querer você, Deus nunca se indispôs no sentido de não nos querermos. Tanto que quem rompe essa barreira é o próprio Deus, quem rompe esse silêncio é o próprio Deus. E é Deus que toma a iniciativa de reconciliar você com Ele. Por quê? Porque a salvação, ela é uma iniciativa de Deus. A salvação é uma iniciativa de Deus. Entendamos isso. Quando Deus, Ele é o autor da reconciliação, Ele age para isso. Então, o instrumento da reconciliação é a cruz de Cristo. O instrumento da reconciliação é a cruz de Cristo. E algumas pessoas, de maneira tão equivocada, na Idade Média e até nos dias de hoje, chegam a afirmar que a cruz de Cristo amoleceu o coração de Deus,
que a cruz de Cristo abrandou o coração de Deus. Isso não é uma verdade. A cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus por nós, por mim e por você. A cruz de Cristo é o resultado do amor de Deus por você. Deus não passou a amar você porque Cristo morreu por você, não. Cristo morreu por você porque Deus amou você com amor eterno. De tal maneira que a cruz, ela é uma evidência de Deus, do compromisso e desejo de Deus de reconciliar você com Ele mesmo. E é curioso saber que quando Deus ele vai criar o universo, Deus ele dá uma ordem: haja luz. E houve luz. Pastores, quando Deus foi criar o homem, Deus põe a mão no barro e forma o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não bastou agora apenas uma palavra, foi preciso o quê? Um ato. Mas agora Deus, quando Deus vai reconciliar você com Ele, foi necessário que Deus entrasse no barro, descesse, se fizesse carne, e não apenas isso, que tomasse a nossa dor, o nosso pecado, que Ele fosse levado para a cruz, que Ele tomasse sobre si todo o nosso pecado, fosse levado para a cruz, uma morte vergonhosa, humilhante, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, assumindo o nosso lugar, sofrendo o golpe que nós deveríamos sofrer, bebendo sozinho o amargo cálice da ira de Deus, que nós deveríamos beber. Então Cristo, Ele morre pelos nossos pecados. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para reconciliar você com Ele. Deus, Ele nos amou e nos deu o seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encarnou. Deus, Ele nos amou e Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. A cruz de Cristo, meus amados irmãos, é o maior arauto do amor de Deus por mim e por você. A cruz é uma prova cabal que Deus está de braços abertos, pronto para receber você de volta. A nossa reconciliação, a minha reconciliação, a sua reconciliação custou um preço infinito para Deus, a morte do seu próprio Filho. Por quê? Porque Ele não nos comprou com as coisas corruptíveis, nem com ouro, nem com prata, mas com o sangue do seu Filho bendito. Então Deus é o autor da reconciliação, porque Deus te amou com amor eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos agora para uma terceira verdade. A primeira, a necessidade da reconciliação. A segunda, o autor da reconciliação. E agora em terceiro, o agente da reconciliação. E Paulo deixa claro isso no versículo 18 e 19 novamente, que diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo. Versículo 19, a saber que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E o que significa isso então? Significa que ninguém é reconciliado com Deus, a não ser por meio de Cristo. Jesus Cristo, Ele é a ponte que nos liga a Deus. Você e eu não podemos ser reconciliados com Deus pelos nossos méritos. Você e eu não podemos ser reconciliados com Deus pelas nossas obras. Você e eu não podemos ser reconciliados com Deus pelos nossos predicados morais. Nós também não podemos ser reconciliados com Deus pela igreja.
A igreja é uma agência do reino de Deus que prega o evangelho de Cristo, mas a igreja não é um instrumento de você se reconciliar com Deus. Não é a igreja que reconcilia você com Deus, é Cristo, e só Cristo. E as pessoas definem religião como religare. O que significa isso? Como se a religião pudesse religar você a Deus, como se a religião pudesse reconectar você a Deus, como se a religião pudesse ligar você novamente a Deus. Isso não é uma verdade. Nenhuma religião pode religar você com Deus, por mais antiga que ela seja, por mais numerosa que ela seja, por mais bonita que ela pareça, por mais santa que ela se apresente. Não, nenhuma religião pode religar e reconectar você com Deus. Também é verdade que nenhuma religião pode reconectar você com Deus, e também é verdade que não há nenhuma cerimônia que você possa participar e dela você se submeter para ser reconciliado com Deus. Não, a única forma de você ser reconciliado com Deus é por meio de Cristo Jesus, porque a Bíblia é clara: debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Ele é a porta do céu, e Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, Ele é o vivo caminho para Deus, e Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há nenhum outro nome que possa reconciliar você com Deus. Não há nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus que possa reconciliar você com Deus. Não é o nome de Buda, não é o nome de Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, não é o nome de Allan Kardec, não é o nome do Papa que pode reconciliar você com Deus. É só Jesus que pode reconciliar você com Deus, porque é só Ele que morreu na cruz, pelo meu, pelos seus, pelos nossos pecados. É só Jesus que pode te tomar pela mão e te conduzir ao Pai. É só Jesus que pode te tomar pela mão e te levar para a glória. É só Jesus que pode te levar para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, notem mais, meus irmãos. Jesus, Ele reconcilia você com Deus, não pelos seus ensinos. Jesus, Ele reconcilia você com Deus, não pelos seus milagres. Muitas pessoas acham que guardando os 10 mandamentos, guardando o Sermão do Monte, recebendo os milagres de Jesus, podem ter a sua vida resolvida. Não, a maneira que Jesus reconcilia você com Deus é através da sua morte. É a morte de Cristo que reconcilia você com Deus. Isso é a essência do Evangelho, isso é a simplicidade do Evangelho, isso é a pureza do Evangelho, isso é o poder do Evangelho. É pela morte de Cristo que fomos reconciliados com Deus. Foi o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Hebreus 9:12 diz que não foi por meio de sangue de bodes e nem de novilho, mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Cristo efetuou uma eterna redenção. Cristo foi constituído como mediador eterno. Cristo foi entregue como perfeito sacrifício. Cristo também promoveu uma eterna redenção. Redenção, redenção. Isso significa que Cristo te resgatou da morte e te libertou da escravidão do pecado.
Cristo, através do seu sangue, através da sua morte, realizou uma reconciliação eterna entre você e Deus. Nós éramos filhos da ira, nós pecamos contra Deus, mas mesmo assim Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. E quando o seu filho está lá na cruz e grita: Deus meu, por que me desamparastes? O pai não ampara o seu filho, antes o pai entrega o seu próprio filho por todos nós. Ele não poupa o seu próprio filho. Sabe por quê? Porque Deus ama você, porque Deus ama você, porque Deus ama você. E Ele não fala isso não escrevendo com letras de fogo nas nuvens. Ele fala isso esculpindo o seu amor na cruz do seu filho, entregando Jesus à própria morte, para que você e eu fôssemos reconciliados com Deus. Essa é a doutrina da substituição. Cristo morreu em nosso lugar, Cristo assumiu o nosso lugar como nosso representante. Ele pagou a nossa dívida, morreu em nosso lugar e abriu um novo e vivo caminho de retorno ao Pai. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz de Cristo é a ponte que nos liga entre a terra e o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus Todo-Poderoso. Mas agora, em quarto lugar, este texto nos mostra outra verdade. Agora é a base da reconciliação. Primeiro, a necessidade. Segundo, o autor. Terceiro, o agente. Agora a base. Versículo 19, novamente, e 21. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. A grande pergunta é: como Deus, sendo santo, pode reconciliar comigo, com você, sendo que nós somos pecadores? E aqui está também uma das glórias mais excelsas do Evangelho. E quando eu olho para este versículo, três verdades saltam aos olhos. E a primeira coisa que Deus faz para nos reconciliar com Ele, por meio de Cristo, é não colocando na nossa conta o nosso pecado, não imputando os homens as suas transgressões. E o que é imputar? É colocar na conta de. E a grande pergunta é: qual o tamanho da sua dívida com Deus? Qual o tamanho da minha dívida com Deus? Para trabalhar e quitar essa dívida. É uma dívida impagável, a dívida que você tem com Deus. Sabe o que Deus fez para reconciliar você com Ele? Deus disse: eu não vou botar na sua conta a sua dívida, eu não vou colocar na sua conta o seu pecado, eu não vou colocar sobre os seus ombros as suas transgressões, eu não vou imputar sobre você aquilo que você merece, a morte. A segunda coisa que Deus faz está aqui no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Sabe o que acontece agora? Deus não coloca na sua conta a sua dívida, Deus coloca a sua dívida na conta do seu Filho Jesus. Cristo, que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós. Ele que era bendito eternamente, foi feito maldição por nós. Ele sofreu o castigo da lei que nós deveríamos sofrer.
Ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber. Ele sofreu o castigo da lei de Deus que deveríamos sofrer. E a Bíblia diz que quando ele foi para a cruz, Deus lança sobre ele, lança a nossa iniquidade. Deus lança sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, ele foi transpassado. Na linguagem do apóstolo Pedro, ele carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele foi moído pelo meu pecado. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Naquele momento, irmãos, que ele estava na cruz, Deus lança sobre ele as nossas mazelas. Deus lança sobre ele as nossas misérias. Deus lança sobre ele as nossas transgressões. Deus lança sobre ele a nossa malícia, a nossa impureza, toda a maldade do nosso interior. E naquele momento, diz a Bíblia que ele foi feito pecado por mim e por você. Não havia beleza nele. E a Bíblia chega a dizer que ele foi feito maldição por nós. Ele era todo pecado, transformado em pecado. O meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. E quando o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele, diz a Bíblia que a lei exigiu a morte dele. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A morte dele foi vicária. A morte dele foi substitutiva. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Mas há uma terceira obra de Deus na cruz. Versículo 21, parte B. Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Primeiro, Deus não coloca na sua conta a sua dívida. Segundo, Deus coloca a sua dívida na conta do seu Filho Jesus. Em terceiro, Jesus quita a sua dívida. Ele quita a sua dívida e mais, e agora transfere para a sua conta toda a justiça do seu Filho. Irmãos, isso aqui é algo glorioso, isso aqui é algo magnífico, e nós chamamos isso de justificação. Justificação. E eu preciso dizer para você que essa obra não é algo que Deus faz dentro de você. Esta obra é algo que Deus faz por você. Significa o seguinte: lá no tribunal de Deus, quando Deus puxa a sua ficha, não está escrito mais culpado, não está escrito mais condenado, está escrito justificado. Significa dizer que você não tem mais dívida para pagar, que você está quites com a lei de Deus, já não pesa sobre você nenhuma condenação. Mais do que isso, está depositado lá na sua conta toda a infinita justiça do seu Filho Jesus Cristo. Então você tem um crédito infinito diante do tribunal de Deus. Um crédito infinito diante do tribunal de Deus, que você foi reconciliado com Deus através da morte do seu Filho, e a justiça de Cristo foi depositada na sua conta. Nós estamos falando aqui de algo que é maior do que o perdão. Por quê? Porque o perdão é um conceito negativo, e a justificação é um conceito positivo. O que significa isso? Significa o seguinte: se você tivesse devendo algum valor, e você não consegue pagar essa dívida, você não consegue pagar esse valor, e alguém vai lá e deposita na sua conta exatamente o valor da sua dívida, e quita a sua dívida, significa que você está livre da dívida, significa que você está perdoado, significa que você não deve mais nada.
Mas a justificação, ela é mais do que o perdão por isso, porque além de Deus ter perdoado a sua dívida, por quê? Porque ela foi quitada, porque Cristo comprou e pagou a sua dívida com o sangue dele. Agora você tem algo a mais, você tem toda a justiça de Cristo depositada na sua conta. Você tem um crédito infinito diante do tribunal de Deus. Significa que você está lá aos olhos do Deus Santo, como se você nunca tivesse transgredido. Na linguagem do Velho Testamento, embora você seja madeira de acácia, embora você seja santuário de madeira de acácia, madeira difícil de ser trabalhada, madeira dura, densa, casca grossa, ruim, essa madeira é toda coberta de ouro, e ouro fala da justiça e da glória de Deus. Significa o seguinte: quando Deus olha para você, Ele não vê a acácia, Ele só vê o ouro, Ele só vê a justiça de Cristo que está sobre a sua vida. Essa é a base da reconciliação. Mas eu termino esse sermão com uma última verdade que este texto nos apresenta, que é a oferta da reconciliação. E eu peço que você observe comigo o que está escrito no versículo 19 e 20. Versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Quem foi reconciliado com Deus, agora recebe duas coisas: recebe o ministério da reconciliação, e no versículo 19, a palavra da reconciliação. Ou seja, você agora que foi reconciliado com Deus, você agora é transformado em um instrumento da reconciliação, em um embaixador da reconciliação, e você deve exercer esse ministério. E às vezes eu vejo o pastor Cláudio trabalhando nisso com muita graça de Deus, conclamando aos membros da igreja a se envolverem em algum trabalho da igreja. E aí você fica se perguntando: mas meu Deus, qual é meu dom? Meu Deus, qual é a minha aptidão? Em qual área da igreja eu vou trabalhar? Em qual área da igreja eu quero trabalhar? Aonde eu posso exercer os meus dons? Aonde eu posso exercer os meus talentos a serviço de Deus? Tem tanta gente já fazendo. O que eu vou fazer? Ei, irmão, se você não sabe o que você vai fazer, se você não sabe qual é o seu dom, deixa eu lhe dizer uma coisa: você tem esse ministério aqui, ó, o ministério da reconciliação. Todo salvo tem o ministério da reconciliação. Então lá na sua casa, seja o ministro da reconciliação. Lá no seu trabalho, seja o ministro da reconciliação. Lá na sua escola, seja o ministro da reconciliação. Lá nos seus contatos das suas redes sociais, seja o ministro da reconciliação. Tenha esta palavra para oferecer às pessoas. É um ministério que foi dado a você, é uma palavra que foi dada a você. Você que foi reconciliado com Deus, tem o ministério da reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. E mais, no versículo 20, nos fala que nós somos embaixadores da parte de Cristo. E o que é o embaixador? O embaixador é um porta-voz oficial de uma nação a um país estrangeiro. Aonde que é a nossa pátria? No céu. Somos enviados por quem? Pelo Rei do céu. Para onde? Para este mundo. O embaixador
tem o ministério da reconciliação. Antes éramos inimigos de Deus, agora somos embaixadores da reconciliação. Antes estávamos perdidos, agora buscamos os perdidos. O embaixador também ele prega a mensagem da reconciliação. O embaixador, ele prega a mensagem da reconciliação. Ele exorta os homens em nome de Cristo: reconcilie-se com Deus. O embaixador também ostenta uma imensa responsabilidade. O embaixador fala em nome da onde? Do seu governo, e representa o seu país. Nós falamos em nome do Senhor dos exércitos, os Reis dos reis, e somos representantes do céu. O embaixador também vive em terra estranha. Sim, o embaixador vive em terra estranha. Nós vivemos aqui neste mundo em terra estranha, mas nós nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos do Espírito. O céu não é apenas o nosso destino, mas também a nossa origem. Então as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes têm que refletir o céu. Bendito seja o nome do Senhor. O embaixador também não se naturaliza. O embaixador não muda de cidadania, ele nunca se naturaliza. Somos cidadãos do céu, representantes do céu, vivendo aqui em terra estranha. Por isso não devemos nos apegar a este mundo aqui. Um embaixador, ele não fala nada por conta própria, ele faz aquilo que ele é encarregado de fazer. O que? Representar o céu. Eu quero dizer uma coisa para você: você e eu que fomos reconciliados com Deus, agora Deus está dizendo: eu vou colocar você em uma posição sublime. Você é o embaixador dos reis, e você vai falar aquilo que eu ordenar. Você não pode falar aquilo que você pensa, nem aquilo que você acha. Você é um comissionado, e você é um comissionado por Deus, e aquilo que você vai fazer neste mundo é ser o ministro da reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, quando você está dizendo a alguém: reconcilie-se com Deus, é Deus que está falando por seu intermédio, é Deus que está fazendo o apelo pelo nosso intermédio. Então, se eu estou pregando aqui esta noite para você, não sou eu que estou pregando, não sou eu que estou falando. Quem está aqui ministrando ao seu coração é o próprio Deus, dizendo: hoje é o dia da reconciliação, hoje é o tempo da salvação, hoje é o dia oportuno. O Deus que reconciliou o mundo consigo mesmo pela morte do seu Filho, agora apela ao mundo por intermédio dos seus embaixadores, para que se reconcilie-se com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você curvasse a sua fronte, e que você parasse e refletisse no destino da sua alma. Você já foi reconciliado com Deus? Você já correu para os braços do Pai? Você já recebeu o seu abraço da reconciliação? Você já recebeu o beijo do perdão? Você já tem a alegria de ter os seus pecados perdoados? Você já tem a alegria de ter os seus pecados cancelados? Você já foi lavado no sangue do Cordeiro? Você já desfruta de uma intimidade íntima com Deus, de deleite nele, de prazer estar com Ele? Você ainda carrega os fardos do pecado, da culpa, do medo, da angústia? Hoje Deus conclama você a deixar esses fardos aos pés da cruz e se render a Ele. Não importa se você nasceu em um lar cristão, não importa se você frequenta uma igreja cristã com assiduidade, isso é bom, isso é importante, você deve continuar fazendo isso.
mas nem todas as pessoas que nasceram em um lar cristão, que frequentam uma igreja cristã, foram reconciliados com Deus. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão profundo abismo você tenha caído, hoje, agora, Deus está aguardando você. É Deus que convida você e fala: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vou aliviar você, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou colocar o meu Espírito dentro de você, com o selo que você é propriedade exclusiva de Deus. Você vai ter a alegria da salvação, a certeza da salvação, que o seu nome está escrito no livro da vida. Laçuro com darabacérias, ó Espírito Santo de Deus. E eu quero orar para você. E se você deseja tomar essa decisão mais importante da sua vida, ore comigo, porque é com o coração que se crê para a justiça, e é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Então ore comigo. Deus de toda graça, Deus de amor infinito, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és cheio de misericórdia. Nós estávamos mortos, mas nós recebemos vida. Meu coração, ó Pai, era de pedra, e o Senhor me deste um coração de carne. Havia venda nos meus olhos e tampão nos meus ouvidos, mas o Senhor tiraste as minhas vendas e tiraste o tampão do meu ouvido. Deus, agora faça uma obra em nossas vidas, escreve o nosso nome no livro da vida. Deus, nos dê a certeza da salvação, Senhor Deus, porque o Senhor nos amaste primeiro, o Teu Espírito mudou a nossa história, mudou a nossa vida, e agora, Senhor, eu posso correr para os Teus braços e ser reconciliado contigo. Eu me rendo a Ti, ó Deus, eu me entrego por completo e confesso o Seu Filho Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, aquele que me toma pela mão e me leva à Tua presença. Glórias ao Teu nome, Senhor, pelo Teu grande amor, glória ao Teu nome por grande salvação. Ó Senhor, toda a minha vida nas Suas mãos, toma a nossa vida nas Suas mãos, enche-me esta noite com a Tua presença, com o gosto da Tua salvação. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se alguém fez essa oração comigo, vem aqui na frente falar com o pastor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.